Olá, irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje vamos fazer uma meditação aqui, na ceia, Santa Ceia, o ceia do Senhor, como alguns acham, tá? Essa ceia, nós queremos fazer hoje uma correlação dela com a Páscoa, tá? Para entender o que é essa celebração, que às vezes é feita de forma errônea pelas igrejas, né? A celebração, né, como fonte de poder, de outras coisas, né? E ela é um memorial e precisa ser bem entendido para que a gente possa celebrá-la corretamente diante do Senhor, né? Bom, vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Todos os versículos que eu utilizar aqui eu vou deixar na descrição do vídeo depois, tá? 1 Coríntios 11, 26 diz assim: porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A morte do Senhor até que venha. A morte, por que a morte? Né? A morte tem relação com a instituição da Páscoa, tá? Onde começou e por quê e qual é o objetivo disso tudo, tá? Então, tudo começou no Egito. O povo era cativo no Egito, eles estavam escravizados no Egito, ali o povo de Israel, eles fugiram de Israel, fugindo da fome, né? Deus enviou José diante deles, depois foi eles também, aí José morreu, aí levanta outro faraó que não conhecia, né? José, que não conhecia o povo de Israel, e acaba eles se tornando escravos, e aí Deus levanta Moisés para tirá-los do Egito, tá? Então Moisés foi o homem usado por Deus para tirá-los do Egito. Então Deus primeiro fez umas provas com eles ali, teve algumas dificuldades, tudo dentro do plano de Deus, mas até que finalmente chegou o dia, né? Quando estava bem próximo do dia, Deus chama eles, chama Moisés e diz assim, Êxodo capítulo 12, verso 3, tá? A partir do verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos teus pais, né? Um cordeiro para cada família, tá? Esse cordeiro, né, ou cabrito, o verso 5 fala cordeiro ou cabrito, porque o cabrito seria só o substituto do cordeiro. Na verdade, o símbolo era do cordeiro, tá? Mas quem não tinha o cordeiro, vai ficar sem? Não. Podia usar o cabrito como símbolo, mas como se fosse o cordeiro, tá? O símbolo é o cordeiro. E esse cabrito ou cordeiro tinha que ser sem mácula, né? Sem defeito, tá? Mácula é defeito, né? Sem nada que o desabone, vamos dizer assim. Não podia ser manco, aleijado, coisa assim, porque ele estava representando uma pureza, estava representando, simbolizando uma coisa maior que isso, tá? Então tinha que ser um macho de 1 ano, que é a flor da mocidade do cabrito, do cordeiro, é 1 ano, né? O qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia. Vai pegar ele aos 10 e vai até o 14º, né? São 4 dias. E todo o juntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, porque no final da tarde encerra o dia, tá? O dia para o povo de Israel começa a contar às 6 horas da tarde, começa a contar o novo dia. Então essa noite pertence ao dia seguinte e assim por diante. Então, por causa do símbolo do dia também, foi nesse dia, no final da tarde, que não vou explicar nesse vídeo, que é outro motivo, tá? E tomarão o sangue desse cordeiro, ou desse cabrito, né? E poluão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas. É o 7 agora, tá? E nas casas em que o comerem. Vocês vão pegar e vão colocar nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, sem fermento, né? Com ervas margosas, o comerão. O verso 11 fala assim, pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Então a palavra Páscoa, né, vem do hebraico Pessah, tá? Pessah significa passagem, tá? Que simbolizava que o anjo de Deus, o anjo da morte, o anjo enviado lá, né, para esse fim, ia passar de largo nas casas que tivesse a marca, tá? E tinha que ser feito isso de prontidão, de vigilância, e estando eles prontos, com, né, bem ataviados, vestidos, sapatos ali, não era para estar ninguém bagunçadamente, porque ali seria
seria o símbolo do livramento de Deus, e esse livramento tem pressa, né? E aquele sangue vos será por sinal, né? Nas casas em que estiveres, né, vendo o sangue, o anjo passa por cima, e não haverá então a praga da mortandade com que ferirei o território do Egito, disse Deus no verso 13, tá? E aí ele diz, o 14 é que começa a clarear para nós. Ele diz assim no verso 14: e esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, tá? O celebrareis por estatuto perpétuo. Então, essa festa é uma das festas que nós temos que celebrar perpetuamente. Apesar de estar sendo feita a aliança com o povo de Israel, mas essa aliança nos alcança. Vou mostrar para vocês. E tem 7 festas aí incluídas, não vou falar das 7 hoje, nossa base hoje é a Páscoa, tá? O Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas, essas que eu disse para vocês, agora são 8, porque entrou a do Purim também, no tempo de Esther, tá? Mas eram 7 lá no Novo Testamento. Elas são sombra das coisas futuras. Ensina que essas festas são sombras das coisas futuras, tá? Elas são só um memorial de coisas que ainda iriam acontecer, tá? Que no caso é a redenção pelo sangue de Cristo. Colossenses 2,16, ele explica isso. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, tá? Que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é o de Cristo. Então está dizendo que o corpo ali é o de Cristo, tá? E que essas festas todas sobre lua nova, sábado, os dias festivos, está falando das outras festas que não vou falar delas hoje, tá? Inclusive a Páscoa, a Pessach, tá? A Páscoa dos judeus. Bom, então eles iam celebrando essa festa, né? Todo ano eles celebravam essa festa ali, né? Na data, no mês de Abib, ou Nissan, no mês de abril, mais ou menos março, abril, tá? Porque Deus determinou que ali no 14º do mês, né? Esse mês é o mês de abril, e por isso requer a gente lembrar disso daí. Até que a época não importa muito, que é difícil fazer a conta, mas a festa que importa, o motivo que importa, tá? E vindo a plenitude dos tempos, em Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, tá? Para remir, tá? Os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Então Deus envia o seu Filho para remir os que estavam sob a lei, para tirar eles da época da lei, tá? Mas enviou o Filho, olha o Filho substituindo aí, nascido de mulher, para remir. Sabe o que é remir? Vem redenção, redimir, redenção, tudo é a mesma raiz. Remir é pagar o preço, é fazer a substituição, tá? Pagar o resgate, né? Eu acho que fica mais prático para nós entendermos na língua portuguesa, é o pagamento do resgate. Então nós fomos escravizados, então teve que o nosso proprietário exigiu o pagamento do resgate, né? E o resgate foi o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Tá vendo aí? Olha em Atos, né? Já vai clareando aí, Atos, Filipe falando ao eunuco, citando Isaías 53, o Filipe fala no capítulo 8, verso 32 de Atos, que o lugar da escritura que ele lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Então, como ovelha, como cordeiro, ele foi levado, tá? Então aqui já estamos no Novo Testamento, ele está citando Isaías e colocando, olha, esse cordeiro. O caso está nesse cordeiro aqui, porque no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João viu a Jesus e disse, né, e que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá na lei, né, mostrava essa questão do pecado ser tampado, ser resolvido com relação ao sangue do cordeiro. Aí matava um cordeiro e oferecia expiação pelo pecado e tudo.
Mas aquele cordeiro, o sangue de animais, não pode tirar o pecado, ele só o cobre, diz o livro de Hebreus, tá? Então, vinda a plenitude dos tempos, veio o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse tira efetivamente. Então, aqueles que estavam cobertos agora serão tirados. E para os daqui para frente, olha, lembrem-se, sabe aquele Cordeiro da Páscoa que morreu para passar o sangue nas vegas? É o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo lá era sombra de coisas futuras, como já mostrei para vocês. Essa sombra de coisas futuras está nos mostrando que aquele cordeiro morreu em exemplo, que o cordeiro ia morrer para nos resgatar do pecado, nos resgatar da escravidão. 1 Coríntios 5, 7 diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Agora sim, chegamos no ponto. 1 Coríntios 5, 7. Então, Cristo é a nossa Páscoa, é o Cordeiro que morreu lá, que tinha que ser celebrado perpetuamente, que tinha que fazer festa, porque o Cordeiro morreu para nos livrar, para nos remir, para pagar o preço. O sangue de Jesus pagou o preço do nosso pecado, tá? Ele foi sacrificado por nós e agora ele é a nossa Páscoa. Então, a nossa passagem, a nossa Pessah é Cristo Jesus. Então celebramos Páscoa como os judeus celebravam, só que agora nós mudamos, foi a forma, porque Cristo já morreu. Então não precisamos mais matar o cordeiro. Não precisamos mais tirar o sangue, porque o cordeiro já morreu. E aí o próprio cordeiro deixou uma maneira de nós fazermos isso, para celebrar a Páscoa. Olha, eu sou o cordeiro, eu sou a Páscoa, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu estou aqui. Então aí ele deixou para nós e ensinou Paulo a fazer. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, tá? Fazer isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Então ele deixou o pão e o vinho no lugar da carne dele, né? A carne dele rasgada qual véu seria o corpo dele, seria o pão. É simbolicamente o que ele está dizendo no texto. E que o seu sangue representa o sangue da nova aliança. A velha aliança era o sangue de um carneiro que morria. A nova aliança é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu. E que essa nova aliança do sangue tem que ser celebrada com o vinho. Aí você me pergunta, mas por que o pão e o vinho? Né? É um símbolo das coisas passadas. Lembra que aquelas coisas lá era só sombra da verdadeira. A verdadeira é o sangue de Jesus morto. Mas ele usou o sangue e o vinho porque isso aponta para o futuro também. Além de apontar para a morte, o sacrifício de Jesus aponta para a grande ceia. Aí é momento de festa, porque no arrebatamento haverá um momento da Santa Ceia. Então essa ceia que nós participamos agora, ela nos lembra que Jesus morreu no nosso lugar, derramou seu sangue e aponta para a grande festa onde haverá pão e vinho, que é o símbolo de festa na grande ceia do Senhor que haverá após o arrebatamento da igreja. Então tudo isso tem um grande simbolismo. Então quando eu entrar para participar da ceia, o que eu estou celebrando? Versículo 26, eu estou em 1 Coríntios 11, versículo 26, porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciar, olha, ele morreu lá para salvar os nossos pecados e vai haver uma grande ceia lá para celebrar, né, o grande livramento que Deus deu. E essa celebração é só para aquele que nele crê, é só para aquele que participa do corpo e do sangue. Só quem participa do corpo e do sangue é que tem parte com ele. Aí tem as regras de participação, aí tem uma porção de coisas no meio, que eu não vou deixar tudo nesse vídeo aqui, mas é importante a gente saber, né, para que a gente não faça isso indignamente, como diz aí nesse mesmo texto. Mas lá no Romanos, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3, nós temos lá: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo,
fomos batizados na sua morte. Batismo é símbolo também. Também, do mesmo jeito que ele morreu e ressuscitou, nós também morremos para o pecado. E vamos ressuscitar para a vida eterna, porque o símbolo do batismo é esse. Morreu, ressuscitou. Tá? É o símbolo da ressurreição. Então, a morte de Jesus, a morte do Cordeiro, a Páscoa aponta para a ressurreição, que é a base do cristianismo, que é a base da fé, né? De sorte que se nós formos sepultados no batismo da sua morte, para como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se nós fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, diz o verso 5. Então, tudo isso é para dizer que Jesus morreu, mas que ressuscitou e está assentado à destra de Deus, nos dando vida. E que nós temos que celebrar essa festa. Celebrar com júbilo ao Senhor. Isso é festa. Nós temos que... É ordem de Deus. Celebra a festa do Senhor. Segue celebrando, porque vai chegar o dia que nós vamos participar da grande ceia do Senhor naquele lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.